Olá, olá a todos os amigos do canal Eliete Viana, Mundo Secreto, para mais uma live na companhia de todos. Hoje, dia 17/6/2023. Então, meus amigos, hoje nós temos uma live para lá de especial. Então, a gente vai abordar hoje, nós vamos entrevistar o Dave Rossi. Dave Rossi tem uma história incrível que já foi abordada neste mesmo canal, onde ele conta que ele foi contatado por seres azuis, que desde então parte do seu cérebro foi ativado. E hoje ele tem 2 patentes, ele é um cientista que desenvolveu várias tecnologias incríveis. Aliás, ele foi formado pela Universidade dos Extraterrestres, e isso não se vê todos os dias, convenhamos, meus amigos. Então é algo extraordinário. E a gente sabe que está tendo um movimento da revelação no mundo inteiro, né? Teve Disclosure 2.0, presidido pelo Steve Greer, neste último final de semana, e as peças se encaixam. Parece que o David veio no momento certo e na hora certa para falar das tecnologias, né? Todos estão ávidos pelas tecnologias, principalmente a que concerne a energia livre, tecnologia que pode restabelecer as pessoas, tecnologia de cristal, que é a especialidade dele. Então, é algo realmente fascinante, tá ok, meus amigos? E, para nos ajudar nesta entrevista, nós temos aqui as nossas parceiras e parceiros também, né? Primeiramente, eu vou trazer aqui a Thaís Akashimoto. Estava no mudo aqui, não percebi. Boa noite, pessoal. Olha, a gente está super animado aqui. A gente tem um time de gente que está aqui para ajudar a traduzir o Dave. Temos umas perguntas cabeludérrimas, diversão pura, porque ele tem muito, muito, muito conteúdo. Exatamente. E também para nos auxiliar aqui, a nossa super amiga, parceira, também faz parte da equipe das meninas superpoderosas, a Anne Scott. Olá, Anne. Oi, pessoal. Oi, Demis, Thaís. Bom estar aqui de volta. Vamos lá, vim para ajudar. Estou aqui morrendo de curiosidade, a gente já estava batendo um papinho aqui nos bastidores, estou ansiosíssima para ver o que ele tem a dizer. Vocês vão adorar, já posso garantir. Então, assim, hoje a gente veio com o time completo para ajudar o Fernando também. Então, assim, um apoia o outro aqui, vamos ver o que vai dar. Exatamente, exatamente. E o nosso amigo, parceiro também do canal aqui, o Fernando Ufo, que esteve comigo na última live de perguntas e respostas, não é, Fernando? Olá, Demis, olá, Thaís, Anne, tudo bem, pessoal? Boa noite, satisfação, uma noite especial aqui com a gente entrevistar o Dave, né? Vamos nessa. Exatamente, exatamente. Não sei se a gente vamos cumprimentar o pessoal rapidamente, a gente já traz o David. Fala pro David, guarda um pouquinho aí, pode falar para ele em inglês já, claro que já vai entrar. Vamos cumprimentar as pessoas aqui rapidamente. Cumprimentar os nossos amigos aqui. Primeiramente aqui, rapidamente, que isso é uma tradição, já é um costume aqui. O Denise da Cunha, boa noite, Fernando, muito boa noite. O Fernando já está aqui, né, com seus seguidores presentes, muito bom, maravilhoso. Aqui a Paula Patrício Pontes, boa Bia, boa noite, legal, muito bem. Aqui a Angie Marcizewski, né? Timão reunido, muito bem, fascinante, gratidão, gratidão. Gratidão aos amigos de todos os cantos do Brasil e do mundo que se fazem presentes aqui nessa noite de sábado. Boa noite aqui também o Paulo Patrício Pontes, maravilha. A nossa amiga Ivone Ticaten, Nova Petrópolis, Rio Grande do Sul, terra da Anne, maravilha, fantástico aqui também. Gratidão pela presença de todos vocês. Sem mais delongas, bem rapidamente, só para não dizer que a gente não fez a parte de cumprimentos. Agora vamos trazer o nosso convidado da noite, o Dave Rossi. Palmas virtuais aqui para o David, todos os amigos. Olá, David. Thank you so much for having me. Thank you. Obrigado por receberem.
Tá ótimo. Demis, posso começar com as perguntas? Claro, evidente. Quer deixar o Dave grandão na tela e a Sim, gente fica sim, sim, pequenininho sim. do lado? Sim. Vamos Beleza. fazer isso agora. So, thank you so much for being with us today, Dave. We're thrilled to have you here. We've watched a lot of your videos, tried to understand most of them. So we'd like to start by you telling your story, because Demis told your story before, but we'd like to hear it from you. So just give me a minute. I'll say it in Portuguese too, okay? Sure, thank you. Gente, eu comecei perguntando para ele, pedindo para ele contar a história dele por ele mesmo, por mais que o Demis já tenha contado, porque a gente está contando aqui o que a gente recebeu de informação, e a gente queria ouvir da boca dele o que foi que aconteceu com ele que mudou radicalmente a vida dele. Please go on. Well, so the way this started for me was not expected. Very, very interesting, because what happened was I did not have any plans to get into any of this whatsoever. I was very bad at math, very bad at science in school, all of this. And what ended up happening essentially is that during COVID, I had a little bit of time, like a lot of people, to start a show, a podcast. I didn't think it was going to be, UFOs, paranormal, spirits, and any of that. And what ended up happening was, after about 1 year of doing the show, I said to myself, I have a liking for basically the UFO spirit angle of things. And one of the things I noticed at the time, about 2.5, 3 years ago, now it's very different. One of the things I noticed was that there was not a show that seemed to look at all of the different possibilities and just discuss them and not say, okay, this is right or wrong, but just to be open to everything. And so from there, what happened was I started trying to develop very privately. I did not announce any of this while I was doing my show, but fast forward about 1 year in, and I was just... Dave, could you give us a break? Because Yes. we're having already a hard time translating. Sorry. No problem, sure, yes. Thank you. Então, só esse comecinho que ele falou que foi uma coisa bem inesperada para ele não tinha expectativa nenhuma disso. Na verdade, ele era ruim até de matemática e de ciências na escola, no colegial, né? E ele começou com um podcast, né? Com um show na internet, aí, com transmissões ao vivo. E de começo ele não sabia nem o que ia fazer, que ele não estava pensando nem em fazer nada de ufologia, nem de espiritismo, nem de nada nessa área, mas com o tempo ele foi entrando nisso. E aí ele quis trazer algo diferente, que englobasse a visão de tudo. Não só de ufologia, como de fenômenos paranormais, mas também com tecnologia e outras ciências. Foi isso que ele foi até agora. And so I started to, with about probably not too much, 1,000, 1,500 Canadian dollars. I started to save up my personal money and just took some things from the local hardware shop in the town I was living at the time and ordered some things off of Amazon and put basically what you call electrostatic device together, or a particle accelerator, in a very unique way, turned it on, and then it's sent out a gravity wave. I'm not sure if you want to... Sure, thank you. Então, ele falou que começou simples, só com $1.500, né? Ele falou, não sei se foi 1.500 ou 15 mil, e aí ele comprou produtos de prateleira, assim, produtos de mercado mesmo, montou uma mini oficina na garagem dele e começou a juntar produtos de eletrostática, de geradores de energia, e aí ele ia começar a descrever as experiências aí. Tudo certo até agora, né, Anne? Ele disse que ele produziu uma mini onda gravitacional com esses equipamentos muito simples que ele tinha comprado na Amazon. E eu quero saber como. Yeah. So this was before your contact. So you already knew how to do that before being contacted? Eu perguntei se ele sabia fazer isso antes de ter o contato.
It was before the contact, yes, but this was probably about 3-4 months before the contact. I was just playing around. I didn't think it was going to work. When I turned it on first, there was a type of magnet and then another piece of steel that went about 3 kilometers in the sky right away, the same way, like a instant boom. And I thought it was wind, so I brought it inside. And the person I was staying with at the time, where I brought inside, when I turned it on inside, it took out the power in the whole house. So, Uau. Ok, got it. Então ele começou simples e foi antes do contato mesmo que ele começou a fazer esses testes, de 2 a 3 meses antes, e ele está experimentando com ímãs e pedaços de ferro, um pedaço de ferro que ele fez um teste lá para gerar essa onda, que a Anne falou, né, que atingiu uma altitude bem alta e ele achou que não tinha sido nada demais, só que depois ele foi perceber que tinha derrubado energia aí de várias casas, né. and from there, it sounds crazy. So I'm not asking your lovely audience to believe me. I'm just asking them to be open to what I'm saying here. Ele tá falando para o pessoal não precisa acreditar 100% nele, mas só ter a mente aberta que ele vai tentar explicar aí toda a experiência dele. I'm a believer. Thank you. We are all, man. Believe. Thank you so much. What happened after that was 2 jets, military jets, came flying right over. I now I know that they have a way to detect gravity waves, and that's how they were able to detect it. And within 1 week after that happening, I started getting emails from people from United States military, from Canadian military, different departments of the United States military, and yeah, that's how it started, at least like that. And then 1 month after that, I then had an experience, which I will explain in a minute. Ok. Então, ele falou que depois desse teste que ele fez, já apareceu, foi algumas semanas que depois desse teste, apareceu já uns aviões voando por cima da casa dele, e depois disso ele começou a ser contatado, né, por alguns oficiais aí, e aí depois que veio essa experiência que ele vai contar agora. Estão me ouvindo bem? Estão cortando o microfone? Tá chiando um pouquinho o teu microfone. E ele tá dizendo assim que depois desse teste que ele fez, primeiro achou que os 2 jatos, 2 aviões militares passando direto em cima da casa dele tinha sido uma coincidência. Mas quando ele começou a receber e-mails e ser contatados por oficiais, né, oficiais militares de várias áreas do exército americano, das Forças Armadas Americanas, ele se deu conta de que as Forças Armadas Americanas têm algum tipo de tecnologia capaz de perceber e detectar essas ondas gravitacionais, porque ele fez o teste e começaram a ter esses contatos com ele. Shortly after this, what happened was, I don't know if it was real or if it was a dream or a spirit. I don't know. But I remember going to sleep, and then in the middle of the night, I woke up and there was this maybe 13 feet tall, a blue being, not human, shaped like a human, but more energy, more like light. And it was doing something to the side of my head or my brain. And next thing I knew, I fell back asleep. I woke up the next morning in my house, and all of a sudden I had like a passion for science, for everything in science. And I could look at equations in quantum physics and they would appear as visuals in my head. Ok. Então, agora ele está descrevendo a experiência que ele teve, né? Que ele não sabe dizer realmente se foi só consciência, se foi físico, se foi um sonho, se foi no astral, o que foi, mas foi bem forte para ele. Ele teve essa visão com os seres azuis, né? Que depois disso destravou na cabeça dele essa paixão por ciências. Quando ele voltou depois da casa dele, que ele sentiu que voltou para casa dele, destravou essa parte, essas habilidades de ciência que ele não sentia que tinha antes. And from there, I was then
flown out to different departments of the American military, and then later on actually to some other places outside of America to do presentations, not because I developed anything new. They already knew how to do this. So I want to be clear. For me, it was new, but for them, no. They wanted to know how I was putting it together in a certain way that made sense. And then from there, Okay. Just one question, Dave. yes. They ask you to do these presentations before, after your contact, or I didn't understand that part. Sorry. Oh, the presentations were right after the contact. Ah, ok. Então, só traduzindo, depois que teve esse contato, esses cientistas, né, eles começaram a pedir para ele fazer apresentações em algumas bases militares, e ele foi em algumas bases aí dos Estados Unidos para apresentar já esses conceitos e equações e entendimentos que ele estava tendo do que eles já sabiam, mas eles queriam saber o que ele sabia, né? Foi isso que eu entendi, né? Dave, yeah, deixa só um pouquinho. Isso que ele destacou bastante, né? Assim, não é algo que eu descobri. Eles estavam pedindo que eu fizesse apresentações de algo que eles já sabiam. O que eles queriam entender é como que eu tinha conectado as coisas daquela forma que eu estava fazendo. Era isso que eles queriam saber. The way you described, it made us question whether they were monitoring your contact. Do you have this feeling? It's possible. I know, I can tell you right now, I know that's for sure, yes. But at the time, I didn't know, but it's very possible. It's very possible. Ok. Então, a Thaís perguntou se eles tinham ciência que talvez eles estavam monitorando ele. Ele não tem certeza, mas ele acha que é muitíssimo provável. So from there, what I started doing was, thankfully, if this was 5 or 10 years ago, I would not be able to speak like this. I would have had to sign many, contracts to stay quiet. Very fortunately, there are some people that want to see this stuff come out. And essentially, I opened my own company. I filed for about 7 patents. A few of them I have. 3 out of the 7 they've been granted. The other 4 are still waiting. And I do consulting now in addition to the show that I have for world governments, private groups, military. I write papers. Sometimes I go fly out to the laboratories. A lot of the experiments are you can't tell the difference between magic and what our ancestors would call it. Ok. Então, ele acredita que se todas essas experiências tivessem acontecido 5 a 10 anos atrás, não seria possível que desse tudo isso certo. Então, ele acha que tem sim gente que está ajudando ele, que está interessado na divulgação. E eu só me perdi um pouco nos números que ele falou, mas parece que ele já tem mais de 10 patentes e 3 foram garantidas, né? Ele disse que ele submeteu a 7 patentes para análise, das quais 4 estão em análise e 3 já têm a patente admitida. E é interessante ele dizer isso, né? Se fosse há poucos anos atrás, isso tudo ele teria sido obrigado a assinar contratos de não revelação, isso teria sido escondido. Mas hoje ele entende que existem pessoas que realmente querem trazer essas informações à tona. Então ele está se beneficiando disso. Então ele tem feito muitas consultorias, ele tem participado de testes em laboratórios, então às vezes ele vai para alguns laboratórios, e ele diz que as coisas que ele está vendo se realizarem não são diferentes do que os nossos ancestrais chamariam de mágica, porque é fascinante. Só um adendo aqui interessante, que isso confirma que de fato existe um grupo no planeta Terra, nos Estados Unidos, que está respaldando a divulgação e a revelação das tecnologias. Então isso é fantástico. Dá continuidade. Next. Oh, sure. Yeah. So for people that are wondering the way this technology works, for me, it's very spiritual. To me, there's no other way around it, because the engine, first off, comes from what you call empty space, or the ether.
Então, para ele é muito especial tudo isso está acontecendo, e essa tecnologia, ele acredita que pode ser chamado de mágica porque vem do espaço, vem do vazio, vem do éter. Então, é uma coisa bem, parece mágica explicando, né? So when you have electricity and you have magnetism, the way for me I see it is there's something called the 0 point. When you tap the 0 point, you are able to tap the ether. Just like an onion, the ether is a layer that's behind this reality, but you can pull unlimited energy from it. Ok. Então, ele explicou bem simples, né? A primeira vez que eu entendi tanto assim. Ele explicou quando você chega num ponto de encontro entre a eletricidade e o magnetismo, você encontra energia de ponto zero, que é nesse momento que alcança o éter, né? O etérico, né? E aí de lá você pode acessar ou buscar energia praticamente infinito desse ponto. In my opinion, this technology, there are many different ways to do it, but it is all doing already what our spirit and what our body already does. So to give an example, imagine if a man and a woman, they come together to give birth to a child. When electricity and magnetism come together in a certain way, they give birth to a child, but that child is gravity this time around. Ok. Ele deu um exemplo bem interessante, eu acho que o Demis vai gostar. Ele fala que é o mesmo princípio do masculino e do feminino, quando se juntam para poder gerar uma vida. No caso, seria a eletricidade com o magnetismo vai gerar a gravidade. Tem mais alguma coisa? Electricity would be like the divine masculine, and magnetism would be like the divine feminine. A eletricidade seria como se fosse o masculino, o divino masculino, o sagrado masculino, e o magnetismo seria o sagrado feminino. In my opinion, this is the principle, the fundamental principle of everything here, and it actually has to do directly with Pythagoras' theorem, 2 to 1. So from 1 comes 2, like a tree. Então, esse é o princípio fundamental para ele, como funcionam essas forças do universo, e ele deu o exemplo do Pitágoras, né, que ele falou, que é de 2 transforma em 1, de 1 transforma em 2, de 2 transforma em 3. There are 3 different ways to develop this technology in a material sense. One of them is with lasers and plasmas. The other one is with certain types of crystals, and the third one is I apologize. I have to be a little bit careful here because most people have it in their homes. Ok. Então, this third one is secret, right? You can tell right now. I have to watch my words, so I understand. apologize. No problem. Então, ele está falando que tem 3 jeitos para acessar esse tipo de força no universo, que é através de lasers e plasmas. Ele falou o segundo, agora esqueci. O segundo, através de alguns tipos de cristais. É isso, cristais. Isso. E o terceiro, que ele não pode falar, que ele tem que cuidar, que tem gente assistindo, então ele não pode revelar muito. Mas ele chama a atenção que é uma gente, coisa é algo que nós temos em casa. Que nós temos em casa. Isso. With this type of technology, it is possible, for example, to have, say, you're looking at a car, normal size, but when you go inside the car is the size of 10 football fields. But then when you get out of the car, it's just a normal size car again. Ok. Ele explicou um pouco essa parte, Anne, me ajuda que eu não entendi tudo. Eu explico o que é isso. Quando você usa essa tecnologia, é porque eu sei o que é isso nos registros akáshicos. I work with Akashic Records, so that's why I know what you're talking about. Então, o que ele está falando é que, assim, imagina que você tem um carro. Quando você entra no carro usando essa tecnologia, lá dentro é como se tivesse um espaço de 10. Então, e algumas naves espaciais são assim. O que é 10 campos de futebol, Exatamente. desculpa. Muito, muito maior, tá? O espaço, ele não é proporcional.
There are so many different things that we can talk about now, so many different directions we can go. I was wondering maybe if any of you had anything, or the audience, or whatever you would like. I have a list of questions. Don't worry, man. We have a lot of questions for you. That's not a problem for us. Ele estava perguntando se a gente tem perguntas. Eu falei, eu tenho uma lista. Esse não é o problema. Okay. So our next question is, do you believe what happened to you will happen to others? Is this part of how the disclosure will happen? Ou ser em português. Então, o que eu estou perguntando agora é se ele acredita que o que aconteceu com ele vai acontecer com outras pessoas e se esse tipo de fenômeno é parte da revelação. I think the same way we drop a rock inside of a pond and it ripples, I think everybody has this. I think it's just a matter of waking everybody up to it. Everyone has their own gift, and don't let anybody tell you that you don't. To go with the heart is the most important thing, more than the brain. Ok. Então ele acha que sim, que do mesmo jeito que esse efeito pode, por exemplo, num caso que ele joga uma pedra na água, né, ou num lago, e aí dá aquele efeito das ondinhas que forma, né, isso pode acontecer também com as outras pessoas, e que sim, que vai despertar mais gente, mas o que é mais importante é a gente se conectar com o coração e não tanto com a mente. E só para complementar, ele diz assim, todo mundo tem um talento, todo mundo tem um dom, não deixe ninguém dizer que você não pode. Isso. Would you like to go on, or can I go to the next question? Well, if I could just say one thing to both all of you here and to your lovely audience. After the recording, I can provide to Demis some evidence to show that I'm not just talking. So he can then tell his audience, you know, a lot of it's pretty, we could say real, if you like. Ok. Então ele falou que depois ele pode até a gente quis explicar para nós e para a audiência que ele pode fornecer algumas evidências adicionais para o Demis, que aí depois ele pode mostrar para a gente aqui que o que ele está falando não é só teoria, não é, tem provas também. Thanks so much. No problem. Eu vou perguntar agora, então, sobre o que ele acredita que, o que ele espera que seja o impacto das patentes dele e que medidas ele tem feito para evitar que elas sejam escondidas da humanidade, para que elas possam ser usadas como parte da revelação. So you said you filed for 7 patents. What do you think will be the impact of those patents for humanity? And what type of measure can you take to prevent the negative use of those patents and make sure we have access to them? Well, fortunately or unfortunately, depending how you look at it, everything that we could probably think of, or most things in terms of this reality, was it probably, now, I know for a fact, was invented and patented long before I was even born. That's number one. Ok. Então ele fala que, felizmente ou infelizmente, depende do ponto de vista, na verdade essas patentes são coisas que já existem há muito tempo, já existe desde antigamente, desde os tempos ancestrais aí, então acho que ele não está preocupado com isso no momento. If you look, for example, at Salvatore Pais, his patents, many people know about them. They've been granted. They claim, you know, they work, but people still don't believe it. In my opinion, it works 100%. It's beautiful when you see it, but I understand if people don't see it, they don't believe it. So I understand. Ok. Então ele deu o exemplo aí das patentes do Salvatore Pais, né, que a gente estava falando antes, e que muitas pessoas sabem que está já disponíveis, já foram patenteadas, estão liberadas ao público, só que como a grande maioria não vê acontecendo, então o pessoal não acredita. Então ele nesse ponto ele não se preocupa muito. If I may say as well, these gravity waves, no matter how you make them, always end up
locking in with the ether, and they look just like our DNA, but they move in a sort of spiral motion. Ok. Então ele explicou sobre essas ondas gravitacionais, ela, de alguma forma, sempre elas acabam se conectando com o éter, sempre com o etérico, né? E elas se movimentam muito similar, ou idêntico ao DNA, que faz essa onda né, esse símbolo que ele fez. Ele falou que elas espiralam, ela tem um movimento de espiralando. Isso. Que é parecido com o movimento da Kundalini, né, gente? One of the reasons, unfortunately, a lot of this has been secret is because if you access anti-gravity, for example, you also, with just small adjustments, you can then turn it into a healer. You can also turn it into a communications device for communication instantly, light speed. You can use it for portals. You can open up everything. So this is why I believe our ancestors, they had this and they knew what they were doing. Então, eu não peguei um pouquinho o começo que ele falou, que travou aqui para mim, mas ele falou que esse tipo de energia pode ser acessado de vários jeitos. Pode ser para cura, pode ser para outros jeitos, e ele acredita que os ancestrais daqui da Terra, os humanos, já tinham esse conhecimento. All of this has to do with what you call the Schumann resonance, or the heartbeat of the Earth, having to do with what's called mass and inertia, having a direct connection between each other. Ele falou sobre a ressonância Schumann tem a ver com a massa da gravidade, né, dos corpos, com a energia. Então, tudo se junta. Se quiser complementar alguma coisa, esquecendo. Eu queria só complementar o que ele falou, assim, é muito fácil acessar esse tipo de energia, ele sabe pelo menos 3 formas que dá para a gente acessar. E o que é interessante é que você, com pequenos ajustes, quando você acessa esse tipo de energia, você tem acesso à tecnologia de cura e à tecnologia de comunicação instantânea. E, aparentemente, essa é a razão principal pela qual não nos deixam acessar esse tipo de energia. Comunicação quântica, né? Ele falou dos portais também, né? Abertura de portais. Comunicação instantânea de qualquer ponto do universo, ponto A, ponto B, por exemplo, estaria aqui na Terra e você poderia se comunicar automaticamente em Alfa Centauro. Né? E ele também fala dos portais, que eu achei super interessante. I have so many questions now. I'm writing them down, porque eu tenho um monte de perguntas agora. Vamos começar por Salvador Paz. Did you meet Salvador Paz? Is this a real person? Salvatore Paez is real. Unfortunately, I cannot go into detail about any contact with him. Salvatore Paz é uma pessoa real, só que ele não pode revelar detalhes se ele teve contato ou não com ele. I don't know if you have heard of people like Hal Puthoff, for example. Puthoff, can you say again? Se ele pergunta se a gente já ouviu falar, tem contato com pessoas tipo Hal Puthoff. Eu só vou explicar para ele que a gente já fez live de ressonância Schumann, de visão remota. We already had past lives explaining the whole remote viewing and Hal Puthoff and the Stanford, the SRI, Schumann resonance. So people, audience, have some knowledge of that. Yes, can I, before I do take questions, if I may, if you can give me 30 seconds, I apologize, I should have planned this. I'd love to get a piece of paper. I want to draw something for your audience, if that's okay. Yes, please. We'll talk to the audience while we go. Right back, thank you. Explica aí o que ele vai fazer. Ele pediu 30 segundos para desenhar um negócio que ele quer mostrar. Ele falou: vocês podem me dar 30 segundos que eu vou desenhar um negócio, já volto, porque eu quero desenhar e mostrar para vocês. Aí eu falei: sim. Desculpa, Demis. Por favor. Demis, já falasse das tecnologias, né, das patentes do Salvatore Paz. Aqui todo mundo sabe o que é, né? Sim, sim, explicar, né? Referente ao TR3B, sim, antigravidade. Exatamente. Já citamos, mas faz tempo, tem muita gente que é nova no canal, talvez não saiba ainda, mas a gente já foi citado sim no canal.
né? Então a gente tem que explicar. A ressonância Schumann também, a gente fez uma live longa sobre isso. Opa, ele está de volta, ele queria mostrar o desenho de alguma coisa para gente. Okay, so in science, public science, we have the strong force, the weak force, electromagnetism, and then gravity. Ok, na ciência normal, na ciência pública, tem a força Forte, força força fraca. forte, força fraca, e esqueci. Eletromagnetismo e gravidade são 4 Isso, forças separadas. Sure. And the Okay. theory of everything is trying to relate them all, right? Correct. Isso. Yes. If you Okay. could explain that, please. Yes. Yes. E quem trabalha com a teoria do todo na física está tentando unificar essas 4 forças dentro de um único sistema teórico. Okay, now watch this. The question becomes, is there a fifth force that when you connect them, watch this, Five force. you have 5. Now, I'm going to show a couple different things here. First off, if I take this and I draw the same thing on the other side, this is like the pine cones kissing, the 0 point. That's number 1. If you could explain that, please. Ok. Thaís, se eu errar alguma coisa que você me ajuda, ou a Anny também. Uhum. Então, ele começou explicando dessa quinta bolinha que ele fez, que é a quinta força. E aí, só que se ele replicar isso num outro lado, num outro ângulo, invertido, ele vai formar a conexão que é a mesma do zero ponto, né? Do ponto de zero de energia, isso. É o beijo da pinha. Number two is, this is some of the Kabbalah. That's number 2. Então, a segunda explicação é que é o mesmo diagrama da Cabala. The number 3, if Tree of I life. draw arms like this, that's the squatting plasma man on the caves around the world. Yep. Uhum. Our ancestors have been trying to tell us this whole time. Então ele colocou, se ele colocar bracinhos no meio, essa figura vira The Squat Man, que é um desenho que é encontrado em cavernas no mundo inteiro, que nada mais é do que a figura da formação do plasma que os nossos ancestrais tentaram nos ensinar e nos falar a vida inteira. Now, I'll do one last thing, and then I promise I'll take questions. Ele só vai dizer mais uma coisa e depois está pronto para as perguntas. No, please go on. No need for questions. Just go on. Eu falei, não precisa nem das perguntas. Vai, segue. In school, we're taught that an electron only spins one way, one direction, right? But oh, yes, please. Okay. Na escola nos ensinam que o elétron só gira para um lado, numa única direção. Isso. But that's not true. In reality, it goes both ways. Na verdade, ele gira para ambos os lados. Now, if I make the connection of each other side, just like this, and then... Se ele faz a conexão para cada lado, como ele mostrou aí. And then I connect the 2 halves. What this looks like are 2 things. The planet, the North and the South Pole, and this is what the human brain looks like from the top. Então, ele conectando essas duas metades, o que parece? Parece uma nave Star Trek, né? É o polo sul e o polo norte do planeta, o cérebro, e ele falou uma última coisa e cortou aqui para mim. Parece o cérebro visto de cima, os dois hemisférios cerebrais. Verdade. Também. That's what our ancestors have been trying to tell us. You don't need these fancy equations. Isso é o que os ancestrais estão tentando explicar. A gente não precisa de equações muito detalhadas e fancy, né? Bonitinhas. Fresquinhas, né? Everything I'm saying here took long time to learn, both from help spiritually and from actually doing the work. But
the purpose is for everybody to understand it very simply. If people cannot understand it simply, then it's like Einstein said, if you cannot explain it to a child, then you don't understand it. Ok. Então ele explicou que demorou, né, para ele chegar nesse nível de conhecimento, tudo, só que ele quer explicar de um jeito simples, porque se você não souber explicar de um jeito simples, quer dizer que você não entendeu. Até como o Einstein deu o exemplo, que se você não consegue explicar para uma criança, é que realmente você não entende o que você está explicando. Não sei se tem mais alguma coisa que ele falou. Oh, that's everything. Thank you. Ok, thank you. Incrível, incrível. Okay, I have so many questions. Because I'm also a chemist, so I can go into chemistry. It's just going to be if you like. I don't think people like chemistry as much as I do. Ele falou que podia entrar na química também, mas eu acho que só eu sou a única maluca que gosta disso, então deixa para lá. Mas vou seguir aqui perguntando. I had a question that relates to what you asked before, and you said you turned on this device and it generated gravity waves, and then it created a lot of trouble, right? Electrogravitic, yes. Yeah, because that's what I heard before, that whenever you turn something like that on, they can spot you. Yes. And that's why I never tried it. But the question is it safe now to do that? Just let me say it in Portuguese, ok? Então, o que eu estava falando para ele é que, assim, eu já sabia muito tempo atrás que quando você liga um dispositivo de antigravidade ou de eletrogravidade, que é uma área que não deixam a gente conhecer melhor, isso solta um sinal específico que é monitorado globalmente e em seguida acontece o que aconteceu com ele. Você começa a receber militar te visitando e tentando abafar o que você fez. E a minha pergunta é, agora é seguro fazer esse tipo de coisa? Please go on. If anybody would like to try, this is something that I also do with people for speaking privately to help them so they don't hurt themselves. But I think now is the safest time than ever before, because what used to be here in terms of negative elements trying to suppress this, whatever that element is gone. So now all the world governments are kind of like, they don't know what to do. So in other words, this is a good thing for the people. Ok. Então ele está falando que, olha, podemos tentar, porque esse de todos os anos para trás, esse está sendo o momento mais seguro de todos, porque os governos mundiais eles estão realmente meio parados, eles não sabem muito o que fazer, então a gente pode tentar. Uhum. E ele diz que ele dá ele também faz essa consultoria pessoalmente, né, para quem tiver interesse, para que as pessoas não se machuquem tentando fazer isso. Gente, se preparem, porque agora eu vou pedir para ele explicar em termos leigos sobre antigravidade, tá bom? I was just preparing them for the next question, which is, Sure. Could you please explain in lay terms for our audience the principles of anti-gravity? Sure. Okay. This is where it gets very fun, actually, because gravity itself is right in front of us. We just use a different name for it. Think of like fish in a fish bowl, and they're going around and they see the little bubbles that come from the water every so often, but they keep saying we can't find the big force, the big water. It's right in front of them. If you'd like to say that, and then I will explain. Ok. Então ele está falando que a gravidade é uma coisa que está na nossa frente, só que a gente não usa, não chama com esse nome. E ele deu esse exemplo do peixinho, que o peixinho está sempre atrás das bolinhas para tentar encontrar uma coisa maior, mas ele nunca acha, né? Aí ele parou para aí e vai explicar o resto. What if magnetism is the residue of gravity?
So if magnetism is the residue of gravity, there's a way to go back to make gravity the residue of magnetism, and then you can play with it as much as you like. Ok. Então ele fala, se o magnetismo, na verdade, for só um resíduo da gravidade, então a gravidade, se você conseguir reverter essa força, você vai conseguir encontrar de novo a gravidade, ao contrário do magnetismo. To give an idea, for example, today when we make rockets and there's a big explosion or fire that's coming out the back and it's pushing the rocket up. Imagine the way they're making the rockets. They're making the particles fight. But if you can get the particles to make love instead of fight, you can get this anti-gravity effect. Ok. Então, ele deu o exemplo dos foguetes, né? Hoje em dia, eles fazem o foguete conseguir ter um empuxo para subir, eles fazem as partículas colidirem ou brigarem, né? Mas se a gente fizesse, na verdade, elas se amarem ou se unirem, então a gente teria esse efeito da antigravidade. The country of Brazil has a beautiful selection of papers from the universities that talk about two words, phase conjugation. Those two words are the key to developing gravity. Now, I wish I could say how to do it practically, because it's a lot easier than people think. Forgive me, I just have to be careful, but it has to do with ring magnets. Ok, ele falou que ele ele sabe que nas universidades brasileiras tem bastante artigos científicos falando dois termos que ele acha essencial para toda essa tecnologia, que é a conjugação de fase, né? E aí ele ia começar a explicar uma outra coisa, ele falou que tem que tomar cuidado para explicar, porque ele queria apresentar como uma forma mais prática e física, porque é muito mais fácil do que a maioria das pessoas pensam, mas ele tem coisa que ele não está podendo falar ainda. You are doing something called breaking the gauge symmetry, which is just a fancy way of talking about what's called angular momentum, which is just a fancy way of saying spin instead of go straight. I didn't understand, man. Can you rephrase it? Sure. Instead of in quantum physics, they talk about quantum this, quantum that, but we don't really know what the word quantum means. It's very confusing a lot of times. The reason for that, in my opinion, is because once people see what this is, it's a lot easier and you don't need to be a scientist. Ok. Então, na física quântica, o pessoal usa bastante esses termos, quântico isso, quântico aquilo, em diversos termos para quântico, só que realmente ninguém sabe explicar o que é o quântico, e é muito mais fácil do que a maioria das pessoas pensam, e para você usar isso, na verdade, você não precisa ser um cientista, porque é bem mais simples do que é passado. O que ele falou antes, ele falou do momento angular, que é simplesmente um jeito engraçadinho de dizer que alguma coisa gira quando a gente aplica uma força, que em vez de ele subir, ele vai girar. Isso é o momento angular. Yes. Yes. It has to do with bending light. Tem a ver com dobrar a luz. You use magnetism to bend the photons. É possível usar o magnetismo para dobrar os fótons. There's a way it can be done, even in the household. Dá para fazer mesmo dentro de casa. The gravity comes from the planet and from the ether. A gravidade, ela vem do planeta e do etérico. Can I have more of a spiritual question? Agora, eu vou entrar numa parte mais espiritual, porque tem gente, eu não sei dizer mais onde eu ouvi, que fala que a gravidade é o amor. E eu queria saber se ele, porque pela explicação que ele está dando, parece que está indo nesse sentido. Some people say, I don't remember where I heard that you could say gravity is love. It Yes. would be a physical expression of love. Is that it? And
Sorry, that's it. Oh, sure. When people say love and light, I know it sounds sometimes very silly, but when I hear love and light, I hear gravity and photons. So, yes. Então, ele está falando que sim, né? E que ele, quando ele escuta a expressão amor e luz, na verdade, o que ele escuta é gravidade e fótons. So, if I may say, just to give an example, all of this right over here, this type of physics, it's just this. Oh, I knew it was geometrical. Então, ele mostrou, né, essa equação na folha anterior, ele falou que toda essa equação, na verdade, é só aquele desenho, o segundo desenho que ele mostrou, que é como se fossem umas fatias de pizza, né? Ok. Um tubo cortado por um plano. Ok. I'll just ask them. Vocês querem falar mais sobre isso? Sorry. Please go on, Dave. Yeah. If I could say very quickly, there are many scientists that, unfortunately, I know for a fact now, a lot of them publicly, a lot of popular ones that say, oh, it's not possible, they're the ones secretly working on the stuff. Tá bom. Yeah. Então, ele falou que tem muitos cientistas que aparecem na mídia tradicional que falam, não, isso não é possível, que não é possível. Na verdade, são esses que exatamente que estão trabalhando nos panos de fundo com antigravidade e essas tecnologias. Yeah. Yes. If you like for questions, sorry that I keep talking. Can I just one legal question? Yeah. When you said about doing in the house, about bending the lights, there's anything to do with mirrors? Yes. Yes. Okay. If you look into something called unstable resonators and Faraday rotators, yes. Português, Então, Fernando, sua pergunta. Tá bom. Eu perguntei para ele se, quando ele estava explicando sobre dobrar a luz em casa, se tinha alguma coisa a ver com usar espelhos. Ele falou que sim, e aí ele usou essa expressão que ele falou aí, que é o ressonador. Unstable resonators e Faraday rotators. I didn't translate. Sorry, I'll leave it for Fernando. You don't need mirrors. That's one way, but the more imagination you have, the more you can mix different things. So there's a lot of different ways to do it. Então, dá para usar os espelhos, mas tem outros jeitos também, e quanto mais imaginação você tiver, mais você vai estar chegando perto do resultado. Isso. Okay. I'll have to skip my next question because it was if you could give us an example of a simple experiment anyone could do at home. So I suppose you can talk about that, right? I might be able to if you would like. Yes, if you can. Sure. I'll just let me say it in Portuguese. Okay. O que eu tinha dito, porque a pergunta aqui seguinte, Demis, era que você tinha colocado assim, se ele podia dar um exemplo de uma experiência simples que qualquer um possa fazer em casa. Eu falei, você pode responder isso? Ele falou assim, se você... Posso. Eu falei, então, por favor. Everything that you do when making a free energy or anti-gravity or any of that ends up being in this type of shape, even when you design it, like the Egyptian Ankh. Ok. Então, tudo que você fizer relativo à energia antigravidade vai acabar tendo essa forma, como que é o símbolo do Ra, né? A cruzanque. A cruzanque, isso. So, say here we have a, let's think, a high voltage DC, direct current generator. You can buy it anywhere. It's very cheap. Say that's where this is here. Então, primeiro comprar gerador de corrente contínua. What you do, you take copper wire and you run it on the ground right to a transformer, but people have to be very careful.
you have to reverse the transformer on the inside. Now, in school, they say it's very dangerous and it's not good for anything, or it's very bad. That's a lie. Ok, Rodômia. Então, ele explicou que compra fio de cobre, e aí conecta no chão, e aí conecta na outra ponta, só que tem que reverter o transformador. Conecta no transformador, mas tem que converter o transformador, reverter. E ele E fala eles, que assim, na escola dizem... Vai lá, desculpa. Não, fala, pode falar. Isso, amigos, a tradução bem direitinho para o pessoal fazer em casa, porque eu tenho certeza que o pessoal vai querer fazer em casa. Eu aposto então, que assim, ganha. então o que ele está dizendo, a caixinha de baixo é um gerador de corrente contínua, tá? Diz que é bem barato, que qualquer um pode comprar, é fácil de achar. Então, a gente começa com um fio de cobre que vai colocar no chão, vai estender e vai ligar a outra ponta naquele quadradinho que ele fez lá no meio do Y, que aquilo lá é um transformador. Só que é preciso fazer a reversão desse transformador. E que na escola dizem que isso não deve ser feito porque é muito perigoso. Eles que é mentira. Tem que ter cuidado, mas que dá para fazer. After the copper wire goes through the inverted transformer, you have to split the wire. One of the wire goes into the earth, and the other one you have to coil it around anything metal. Could be even a popcorn bowl from your kitchen. Então, depois que você passar o fio de cobre por esse transformador invertido, você tem que dividir o fio, e uma das pontas tem que ligar na terra, e a outra ponta você tem que ligar num pedaço de metal. Aí ele deu um exemplo aí de um instrumento. Qualquer vasilha de metal. É isso. Qualquer coisa de metal, que é para fazer como se fosse uma espiralzinha. For free energy, that's it. It'll pull the energy from the earth forever. Para energia livre, isso vai puxar a energia do universo, do etérico. E é isso. Assim simples. Amigo, vocês entenderam a implicação disso? Sorry, Dave. Entenderam a explicação disso? A implicação disso, ele está mostrando seu princípio básico para você gerar energia livre. E você pode fazer essa experiência em casa. Isto é extraordinário, para dizer o mínimo. Realmente impressionante. Vamos dar continuidade aqui. Now, eu estou adorando. I would like to give a friendly warning, because when I did it, and there's some other people that have done it, I will actually give you some of the videos of some of the other people in North America that have done it. The government came knocking on the door. They can see it, but if you want to try it, that's how you would do it. Now, if anyone seriously wants to try it, we can have more discussion after the recording, so I can help in more detail. But yes, it does work. Ok. Então, ele falou que se a gente quiser, depois ele pode disponibilizar alguns vídeos dos amigos dele, dos alunos dele, que já fizeram lá nos Estados Unidos e deu certo, só que eles tiveram, alguém foi lá na casa deles bater, porque eles conseguem detectar. Então, se a gente quiser tentar aqui no Brasil, ele está disposto a ajudar. Que funciona. This is creating something called the zero voltage state. Isso é a mesma coisa que criar como se fosse o estado de energia zero. Voltagem zero. It's something very well known privately in military contracting, but not in school. É bem conhecido no mundo militar, mas não no mundo acadêmico, nas escolas. Ou seja, a tecnologia do Serviço Secreto Espacial, meus amigos, para ser bem sucinto aqui para vocês. It's the same technology that the secret space program uses, right? Absolutely, because it has to follow, no matter which way you make it, it has to follow the underlying principles of this reality, which has to do with the Plato and Pythagoras, their geometries. Então, sim, tem a ver, e é do mesmo jeito, tem vários jeitos de acessar, mas é do mesmo jeito que o Platão e o Pitágoras explicam.
Com a parte geométrica do Platão. A parte geométrica. Isso. O que ele tá, essa explanação é incrível porque, primeiramente, David, sensacional. Depois você fala para ele que eu estou adorando a explanação dele. Segundo, que essa tecnologia já existe há muito tempo. Aliás, quantos insiders já vêm alertando isso? Nem do Eric Van Daniken, falando dessas tecnologias do passado, etc., de Enkel, né? Tecnologia antigravidade. E que isso existe já há muito tempo, que é escondido, que é omitido, que é ocultado da grande população. E agora, meus amigos, isso está sendo apresentado, porque não tem como segurar mais. Vejam só, se o David conseguiu desenvolver essas tecnologias e ele não foi parado, né, foi paralisado como os outros no passado, é porque, de fato, estamos caminhando para a divulgação. Não tem como chegar a outra conclusão. Isso é sensacional. Pode continuar. Dim is saying he's loving your explanations, and well, he talks a lot about many technologies that have been kind of shown somehow from the past. Like even Eric Van Daniken would say things like that. We would see that carved in stone in ancient civilizations. Yes. But only now we're getting back to, I mean, everybody knowing the technology, right? If I can say to Demis, I agree. Like the age of Aquarius, and if I can give an example for that. Ele concorda com o Demis e ele quer dar um exemplo que tem a ver com a expressão a idade de Aquários, a era de Aquários. So imagine you're sleeping in your house and it's a very cold night and you leave the window open in your house. Então ele dá dando um exemplo que se a gente está dormindo em casa e a gente tá bem frio e a gente deixa a janela aberta. Are you going to feel the cold wind if you have 5 blankets on your bed or if you have 1? You're going to feel much more if you only have 1 blanket. Ele falou, a gente vai sentir o frio mais com apenas um cobertor ou com 5 cobertores? Provavelmente a gente vai sentir quando tiver só um cobertor. Now think about those blankets as frequency densities. Agora, se a gente pensar nesses cobertores como frequências e densidades, a gente vai entender o que ele está falando aí. And the cycle, the cycle that we're in has really lightened up so that we can feel, experience, and remember a lot of this. In my opinion, we already know this. It's in our DNA. We're just remembering it now. Ok. Então agora ele está explicando que a época que a gente está agora, na verdade, a gente só está lembrando todos esses conhecimentos, que já, inclusive, está no nosso DNA, todo esse conhecimento, e a gente só está lembrando disso. Espetacular, espetacular. Só one minute. Espetacular porque, olha, a gente fala isso o tempo todo, a Dini, a Thaís, né, o Fernando, com certeza também, que nós estamos recuperando as nossas memórias perdidas, que isso está vindo à tona, e que essa informação nós já possuímos há muito tempo, ela simplesmente tem que ser o quê? Liberta. Nós temos que recuperar essas memórias, e é exatamente o que está acontecendo. Então, o David com certeza já foi ativado, e isso vai ocorrer em massa. Então, o que os extraterrestres, os seres benevolentes estão dizendo é o seguinte, olha, se os governos falharem, não tem problema, a gente vai chegar na população e não tem como segurar, é impossível. Entenderam, meus amigos? Então, isso é extraordinário. Pode continuar. Eu vou agora encarar a pergunta sobre a câmara de oscilação de plasma e vou traduzir o que você falou e entrar na próxima pergunta, tá? So, to start with, Demis was saying that this is fantastic because when we start remembering things, no government can stop us. If population gets back the knowledge, we all can do it, right? Or at least some of us. The strongest weapon is remembering who you are, because they can't, just by remembering who you are, they can't touch you physically. A arma mais simples e mais forte é lembrar quem a gente é, porque se você lembra quem você é, ele não consegue destruir a gente. I don't believe in trying to understand something. I believe in trying to feel something.
Even when I do my work, it's the same thing. I don't feel the numbers or the formulas. Excuse me, I don't think about them, I feel them. Ele acha que o caminho não é tentar entender as coisas, mas sim sentir as coisas. Quando ele olha para as fórmulas e equações dele, ele não tenta entender, ele tenta sentir elas. Fazer aquela leitura com o coração, né? Sabedoria, coração e mente. Maravilha. Yes. I was warning them of my next question because it's, could you please explain in lay terms for our audience the plasma oscillation chamber? Sure. Yes, absolutely. So it can act as a multi-purpose device. That's number one. Então, essa cama de oscilação de plasma, ela pode trabalhar como um dispositivo de múltiplas funções. The first thing is it can act as a propulsion mechanism. And the second thing is that it can also act as a healing mechanism. Então, a primeira função pode ser usada como um propulsor, né? E a segunda função pode ser usada como um mecanismo de cura. But the third option is that if you have more than one of those chambers, you can create a bubble, a warp bubble, like in Star Trek, around your environment, where inside, maybe it's 2 hours have gone by, but outside, to the rest of the world, it's been a couple of days. Ok. Então, esse terceiro... Anne, me ajuda um pouco nessa parte. Ele quis dizer que se você tiver mais de uma câmara dessa oscilação de plasma, você consegue criar um warp. Eu entendo que um warp é como se fosse mais ou menos um buraco de minhoca, né? Que aí você consegue acessar outras partes do universo. Ele dá um exemplo que é o Warp como Star Trek. Cria uma bolha de realidade que aqui dentro dessa bolha é como se tivesse passado 2 horas e fora 2 semanas. Tá? Então, assim, é como se fosse um isolamento, uma bolha, realmente uma bolha dentro do espaço-tempo que se desconecta com o de fora. Eu não sei se tem alguma tradução específica, Warp, sabe, Thaís? Tem. Eu já escutei o Warp também como sendo uma passagem ou um túnel que você consegue acessar um outro ponto. Então, tá bom, eu entendi, a tua explicação tem mais a ver. Bom, Dave, thanks. Thank you. Acho que é Demis? isso já, Thaís. Posso ir para a próxima? Pode ir para a próxima, fazer um breve comentário aqui. Eu estou me recordando, eu tenho que falar isso aqui porque eu estou me coçando. É o seguinte, meus amigos. O livro Entrevista com a Alienígena, a entidade que ela teve contato, enfermeira, a entidade extraterrestre diz para ela o seguinte: vocês não precisam de salvadores. Se vocês recuperarem as suas memórias, vocês vão se salvar, porque vocês são os maiores cientistas do mundo. Vocês sabem tudo. Vocês só precisam recuperar essas memórias. E quando eu vejo a entrevista do Dave, não tem como não fazer esse paralelo. Exatamente isso. É realmente Qual que é o sensacional. nome do livro, Demis, que eu não lembro Entrevista o com nome? alienígena. He's mentioning to our audience... Interview com ET, no caso, né? Yeah, an interview with an extraterrestrial, an entity, an ET entity who said exactly that if we can remember who we are, then we are like unstoppable. Yes, I believe what they call intent, or just willing something. You are the source of your reality. Nobody else, nothing else. Então ele tá explicando que o intencionamento, na verdade, é a fonte da criação da nossa realidade. A gente que cria a nossa realidade com intencionamento. The same way when you go watch a movie, when you go in the movie theater, the projector that's playing the movie, the projector is nuts and bolts, physical, but it's projecting light. Do mesmo jeito como a gente vai no cinema e tem lá o projetor que está emitindo com luzes, o filme é o nosso intencionamento. A gente consegue intencionar com luzes também. What if our reality is the opposite of that? Light at the source, somewhere outside of here, projecting, and then over time gets more physical or dense. And we then call that reality.
What if that's the thing that they don't want us to remember? Tá, vamos ver se eu entendi tudo essa parte. Ele está dizendo que para a gente, na verdade, é um pouco ao contrário isso. A luz fica no externo e a gente entende como se a luz tem uma coisa externa da gente, mas a gente consegue projetar a luz também. Pera. Quer que eu fale? Vai, O exemplo que ele deu complementa, Anne. o exemplo que ele deu assim, quando a gente vai no cinema, é um projetor feito lá de porcos, parafusos, uma coisa física concreta, mas ele projeta luz, né? E nessa luz a gente vê o filme. Aquilo que a gente chama de realidade é exatamente o contrário. Alguém de fora está projetando a luz e essa luz vai ficando, à medida que ela chega aqui, ela vai ficando mais e mais concreta e mais sólida e vai criando matéria e vai ficando física. E isso a gente chama de nossa realidade. Foi isso, Thaís, que tu entendeu? Isso é o mito da caverna de Platão. This is Plato's myth of the cave, right? Mm-hmm. Yes, But exactly. that's in a physical sense. Yes. Okay. Yes, I'm reminded of a quote by Dr. Niels Bohr over 100 years ago. Ele está citando um doutor... Niels Bohr é um dos pais da química. Só. Yeah. Please go on. He said, if one doesn't realize that everything that we call real are made up of things that are not physical or real, then one has not understood quantum physics yet. Então, se a pessoa não conseguir entender que... ficou difícil, hein? Se a pessoa não conseguir entender o que é que faz a realidade, então a pessoa não entendeu ainda o que é a física quântica. Pera, deixa eu tentar isso assim. Se a pessoa não consegue entender que o que constrói a nossa realidade são coisas que não são reais, ela não entendeu a física quântica. Ok. Uhum. What they used to call magic rooms before World War I, the laboratories are the same setup as what they call quantum laboratories today. There's no difference. Então, no primeiro confronto mundial, eles tinham salas mágicas, o que eles chamavam de salas mágicas. Na verdade, o que eles chamam hoje são de salas quânticas. Ok. Posso ir para a próxima? Would you like to add something, Dave? Oh, or can I I'm go to okay, the next thank you. question? Okay. Because I'm reading Demis's questions, and he wants to know like a lot of things. And the next question is about the quantum communication device similar to the human ear. Could you talk about it in lay terms? Yes, that device, I imagine he's referring to the picture I've shown on other shows. Okay. That device is one way of using basically, how can I put it? Not AI, but more natural organic material from the earth to then communicate with your feelings. Ok. Então, você fez a pergunta em português, Thaís? Não lembro. Eu esqueci. I forgot to say it in Portuguese. I'll say it again, in Portuguese this time. Eu falei para ele que a próxima pergunta era sobre o aparelho de comunicação quântica e ele perguntou se era o que Demis era o que ele tinha mostrado um desenho numa outra live. Eu assumi que sim, eu falei assim, sim, é esse. E aí ele começou a explicar o que era isso. Pode ir, Fernando. Aí ele falou que não tem nada a ver com inteligência artificial, que é para a gente tentar entender mais como se fosse uma tecnologia orgânica. These messages travel... Wait. Só que essa tecnologia, assim, como se a gente pegasse material orgânico da Terra e isso se comunicasse com os nossos sentimentos, né? These messages from these devices travel at the speed of light. Not faster, but at the exact speed of light, like a surfer riding a water wave, except the surfer is the information. Então, as mensagens desses dispositivos, elas viajam exatamente à velocidade da luz, nem mais nem menos, mais ou menos como se fosse um surfista surfando a onda, só que junto, em sincronia, né, com a onda. If you think of like a Tesla ball, the ones they sell at the stores, where you touch the glass and the plasma follows you, that's basically how the energy communication system works.
The information that you're sending to another person through your mind runs through the earth to someone else's plasma connection, which they have with the planet. Ok. Então ele deu um exemplo, como que funciona essa comunicação, que vai pela Terra, e é mais ou menos como aquela esfera do Tesla, né? Então a energia vai, o plasma vai pela Terra e chega até onde outra pessoa que está conectada também na Terra. Each one of us has our own unique plasma string connected to the heart of the earth, which again, the Schumann resonance, or they call it the heartbeat of Mother Earth. E cada pessoa tem a sua conexão plasmática com a Terra, com o campo etérico, né, o campo magnético da Terra, que é o que ele fala, tem a ver com a ressonância Schumann. Ok. Can I go to the next question? Would you like to add something? No, I'm okay, thank you. Ok. I'll say it in Portuguese so first. Gente, então agora, já que tá fácil a gente entender, pé na jaca, tá? A gente vai perguntar agora sobre a segunda invenção dele, que é a onda escalar de quartzo e a transmissão de DNA humano, que seria um dispositivo que leva uma informação de reparo ao DNA, retornando ao seu estado original anterior à enfermidade, quando você era saudável. So the next question is actually long. It's about your second invention, the quartz scalar wave, as a way to transmit human DNA to be repaired and restored to a state prior to a disease or aging. Could you explain? Yes, very simply, yes. The way that Simply. the way that system works, first off, it uses photons and phonons, so light and sound. That's number one. Ok. Phonons, you say phonons? Phonons. Ok. Então ele está explicando sobre essa tecnologia que a Thais perguntou, e o primeiro jeito que a primeira coisa que ele está explicando é que funciona comunicação entre fótons e phonons, que é o do som, né? Every word that we speak, no matter the language, has an energetic information packet behind the word. So the energy behind every word. Então essa energia do som, ela tem, não importa a língua que a gente fala, qual idioma que a gente fala, cada palavra, cada frase que a gente pronuncia tem um pacote de energia que está contido dentro. Now imagine we have a stack of 10 books on the table here. Number 1 at the bottom and then number 10 at the top. Então ele está dando um exemplo de a gente ter uma pilha de 10 livros, sendo que o 1 é o mais baixo e o 10 é o mais alto. Imagine book number 10 at the top is where we are living right now. Então o livro 10, que é o do topo, é onde que a gente está vivendo no momento. This device can take, whether it's a cancer cell or just a piece of material, from book number 10 and bring it to book number, say, for example, number 5. Então esse dispositivo ele pode pegar como está o nível da célula, de vez no nível 10, como se fosse no nível 5. It then changes itself at book number 5 and comes back up to book number 10 in our reality as something completely different. Então ele pega essa célula que foi como se fosse curada, pelo que eu estou entendendo, né, no nível 5, e depois devolve para a nossa realidade como se fosse no nível 10. This exists for every object as a principle all around us, for the water, for everything. This is a principle. We just have to find a way to pull that energy out to our reality, to either cure cancer. So you can take a cancer cell when it's very unhealthy, and then bring it down and bring it back up, and now it's healthy again. Things like this. Ok. Então ele está explicando que esse princípio dessa força, ela funciona para qualquer objeto no nosso universo. Então, por exemplo, as células cancerígenas, você pode puxar ela desse estado que é saudável e do estado que está
com doença para o estado que está saudável. É interessante. Ele diz assim, isso é como se a gente desplugasse a energia para que, por um momento, desplugasse dessa realidade. Então, ela dá esse salto do estado muito ruim, essa célula cancerígena doente, e aí a gente traz ela para o estado onde ela estava totalmente saudável e ela volta agora para a realidade atual, trazendo aquele estado saudável que ela estava no momento em que a gente fez o reset. Isso me recorda do Dr. Anderson, dos Winkmakers, que ele fala que da CEO, né? Winkmakers, que ele fala que a realidade é vertical, como se fosse uma pilha de panquecas, e não horizontal. Então, todo o tempo, toda a realidade é uma pilha de panquecas, uma em cima da outra, que você pode trazer informação de baixo para cima e de cima para baixo. Então, isso bate perfeitamente com a explanação do David. Achei impressionante. Vamos continuar. Demis was saying that it sounds like the explanation from the Wingmakers, saying that reality is a stack of pancakes and you could bring information from up or down. Exactly. Yes. One final example is, imagine book number 10 is somebody with a cancer cell right now. Então, imagina no livro 10 que alguém está com célula cancerígena no momento. This device can take the cancer cell back to a time when it was healthy, say book number 3, and then bring it back to the present moment. So now it's completely healed. Então, ele explica que esse dispositivo pode trazer essa célula que está no momento com problema no nível 10, ele vai até o livro 3, que era saudável na época, e aí volta para a realidade de agora no livro 10, e aí fica saudável. This is something in Russia and Eastern Europe that is being done very much, but in South America, Latin America, North America, they don't talk about it. They know about it, but they don't talk about it. Ele fala que essa tecnologia já é bem conhecida, até usada bastante na Rússia e no leste europeu, mas aqui nas Américas, talvez até usam, mas não falam nada. Mantém em segredo. This is called linguistic wave genetics. One second, I will put it like this in the chat. Yep. Então ele está dizendo que é a onda de linguística genética, que é esse tipo de tecnologia que está descrevendo. I just put a name of a doctor. He's doing some very good work with that. Gariev. Yeah. He's a Russian? Dr. Gariev. Yes. Russian. Mm-hmm. É um sempre os russos. Academia de Ciências da Rússia não é fácil, não. I've been saying I need to learn Russian. Não, na verdade, assim, é sempre o Dr. Gariev. Ele tem muitos experiências, ele é um médico, e ele participou, por exemplo, das investigações daquelas múmias no Peru, das múmias de 6 dedos com os dedos longos. Ele tem muita coisa publicada. Não é isso mesmo? Isso, múmias de Nazca. O Dr. Gariev tem muita coisa nessa área do incomum. The problem is we are still living under a scientific system that thinks everything is flat. Yeah. That's the problem. Ok. Ele aponta que o problema é, no momento, a nossa ciência tradicional explica que tudo é entendível de um jeito plano, de um jeito só horizontal, né? Isso. But just like when you stack the books, we have to go to a system where you can curve things. When you can curve things, then you can start to do these effects. Só que se a gente começar a entender esse sistema de uma forma vertical, e aí a gente vai conseguir aplicar essas funções de curvatura, é aí que a gente começa a conseguir resolver coisas que não é possível nesse sistema horizontal que eles explicam. One last thing, I'm very passionate about what I'm about to say here because it's very unfortunate. Ele está muito ele é muito apaixonado pelo que ele vai dizer agora. So imagine I have my phone here and I cover half.
of my phone with my hand. Então, imagina que ele está cobrindo metade do telefone dele agora. And Demis says, Dave, there's another half of your phone. Why is your hand covering it? E aí, o Demis, alguém pode perguntar, por que você tem a outra metade do telefone, por que você está cobrindo? And I say, no, you're crazy, you're this, you're that, all those things. That's basically what's happening in science today. Então, aí a resposta dele, não, você tá louco, não tem outra parte do telefone, você é isso, você é aquilo, e é o que os cientistas hoje em dia falam para as pessoas que pensam alternativa. Ok. That's it. Ok. A minha próxima pergunta, na verdade, sobre ainda esse assunto, eu vou falar em português primeiro, que é nas antigas escolas de mistério, dizia-se que o Mufkuts, ou a pedra filosofal, podia reparar o DNA humano. Alguns dizem que isso seria uma substância, que seria o ouro monatômico. Isso seria uma forma alternativa de reparar o DNA, ou foi mal interpretado? Isso, na verdade, são ondas escalares. So, this is a long question. In ancient mystery schools, it is said that Mufkuts, or the philosopher's stone, could repair human DNA. Some say it's monatomic gold, or I don't know, a substance. Is this an alternative way of repairing DNA, or has it been misinterpreted? And actually, it's scalar waves. I unfortunately cannot talk about that publicly. Sorry, that was my personal question. Forget it. Okay. No. We can talk after the recording if you like. Okay. But yes, how about this? Say this: the fact that I cannot answer. Hopefully, that's the answer. Yeah, gotcha. Então, dessa pergunta que a Thaís fez, no momento, ele não pode falar, ele até pode depois explicar para a gente em off aqui, mas ele não pode falar público, e o que ele quer dizer é que ele não podendo falar, na verdade, já é a resposta. Né, Thaís? É isso. Tá, entendi. Todo mundo entendeu, né? Entenderam ou não? Pergunta maluca que eu faço. Tá tudo certo. Todo mundo entendeu. Eu vou fazer uma outra pergunta cabeluda, porque assim, tem uma velha lenda que fala que os ETs dão risada que a gente usa o micro-ondas para aquecer comida, tá? Eu vou perguntar para ele de usos alternativos do micro-ondas. So, okay, let's try another one. There's an old ET joke that says that ETs laugh at us because we use microwaves to heat food. And it has other uses. Can you talk about that or not? To a certain degree, yes, I can. If you can, it's okay. Yes, it also acts as a form of propulsion. You're now involving different types of electromagnetics combined with a different type of sound, not the sound that we're used to. We can hear. Mm-hmm. Ok, então ele falou que na verdade as ondas de micro-ondas elas são mais usadas como propulsores e elas têm uma propriedade sonora, não como nós conhecemos do som que a gente produz, mas um outro tipo de propriedade sonora. Não sei se faltou algum detalhe aí. This sound interacts with gravity directly, and microwaves can do that. That's why the old microwaves around the world were much more powerful than the ones now, because the military and the scientists, they realized eventually that you can do certain things with the old microwaves that you can't do with the new ones. Então ele está explicando que antigamente as ondas de micro-ondas eram diferentes das de agora, que as ondas antigas você podia fazer muito mais coisa e não tem muito a ver com o de agora, porque junta com o eletromagnetismo você consegue ter muito mais funções com isso. Acho que é isso. The next question is very long, so I'll read it in Portuguese first and then in English, okay? Sure, no problem.
Então vamos lá. A próxima é a pergunta longa do Demis. Vou ler a pergunta. Os UMITs enviaram inúmeras cartas onde tecnologias e equações incríveis foram fornecidas a várias pessoas pelo mundo desde 1956. Carpentier conta que o Dr. Jean-Pierre Petit desenvolveu os mísseis hipersônicos através dessas cartas. Sabendo disso, você acredita que foi ativado para poder guardar melhor essas informações? Ou seja, seria a forma mais segura de preservar a informação dessas tecnologias para o uso benevolente em favor da humanidade? I'll say it in English. The UMIT sent in 1956 countless letters with amazing tech and equations to many people around the world. Carpentier says Dr. Jean-Pierre Petit developed hypersonic missiles through those letters. Do you believe your activation was to better keep this information or preserve the use of these technologies in a benevolent way? Yes, very much so. With that's I feel is my purpose. If not for that, I don't know why I have it. Sim, ele acredita que é realmente bem isso e se não fosse isso, ele não seria como se ele não tivesse atingido o propósito dele. Posso perguntar sobre tempo, mais ou menos, que deve demorar para essas tecnologias estarem acessíveis para toda a humanidade? Pode ser? Okay. Right now, these technologies are not available for public in general. How long do you think we're going to take as humanity to make them available for pretty much anyone? With the way things are going now, 5-10 years at this current rate. First, it will start with communication, and then after it'll go into healing, in my opinion. Pelo ritmo que está agora, ele acha que dentro de 5 a 10 anos vai vir as primeiras tecnologias de comunicação e aí depois as tecnologias de cura. Ok. Eu vou perguntar se tem qualquer coisa que uma pessoa absolutamente leiga possa fazer em termos espirituais, talvez, para a gente acelerar o processo, porque é o que o nosso público faz, né? Well, most of our audience, they're not tech savvy, but they may be spiritually aware. Is there anything we can do spiritually to make sure this will happen and make it happen as soon as possible? Believe in yourself, in everything you're doing. Acreditar em si mesmo e acreditar em tudo que você faz. It's a very people say that all the time, but that is very important right now. The more people believe in what they want to do, not what somebody else tells them, the more this will become more and more real, because you begin to manifest it to become real. There's an entire science behind all of that. Ele fala, tem muita gente que fala essas palavras, esses jargões, mas na verdade tem toda uma ciência por trás disso, e quanto mais pessoas realmente acreditarem nisso, mais a gente vai conseguir trazer essa realidade à tona. Ele destaca assim, acredite naquilo que você quer fazer, não naquilo que os outros dizem que você deve fazer. Né? Então, acredite em você, basicamente é isso, acredite em você. Quanto mais você fizer aquilo que você acredita que tem que fazer, mais rápido essas coisas acontecem, mais rápido isso vem para a sua realidade. Gente, eu terminei aqui as perguntas e a gente conseguiu miraculosamente terminar em 1h30. Demis, tem mais coisas que você queira incluir? A última pergunta, achei interessante, o que ele achou do Disclosure 2.0 do Dr. Steve Green, falando também da energia do ponto zero, que foi abordado, inclusive, na palestra, um dos tópicos. Eu gostaria da opinião dele. Okay, so I covered all the questions, and I was asking Demis if he has any other question, and he wanted to know your opinion about the last Monday event from Dr. Stephen Greer, the Disclosure 2.0. Did you follow it? What's your opinion about it? I think the more we have people, whether by themselves or in groups, the more we have people doing things like that, the better, because there's more of an energetic component to this
than anything physical. And these governments, they track that. The physical doesn't mean anything if the people with their minds and their hearts are demanding something. So I think it's a very good thing. Ok. Ele fala que é uma coisa muito boa, só que quanto mais gente fizer isso, mais gente demandar isso com a energia do intencionamento do coração, os governos eles conseguem secretamente detectar isso e eles vão ter que responder a isso. Então depende muito mais de nós, que em outras palavras, depende muito mais de nós do que o Dr. Steve Green, de qualquer outro denunciante. Mais do que no físico, isso. Muito mais. Então depende muito mais da energia das pessoas, dos espertos, daqueles que estão vibrando e criando isso e recuperando essas memórias perdidas, porque quando você melhora a sua frequência, você está abrindo o seu campo para que realmente isso possa se manifestar na sua vida. Então, maravilhoso. Gratidão. Thank you so much. Dave. Thank you so much. Fantástico, fantástico. Gratidão também a todos os amigos aqui presentes, do canal Demis Viana Mundo Secretos nossos. O Fernando, gratidão infinita para você. A Anne, um beijão no coração de vocês, Thaís. E eu acredito que foi uma das entrevistas mais sensacionais, já realizadas aqui no canal Demis Viana Mundo Secreto, que está sendo retransmitido também no canal das meninas super poderosas. Pode falar as palavras finais, Thaís. Fala você um pouquinho, depois deixa para o David. Tô aqui passada, na verdade eu quero que ele fique aqui para a gente conversar com ele nos bastidores. Eu só vou falar isso. Dave, we're ending the live. Could you stay here for a few more minutes so we can talk afterwards? I was going to ask if you guys could. I have some things to show you. Yes, thank you. Please, thank you. Demis, gratidão imensa. Assim, eu tô aqui que assim me segurando aqui de felicidade, não sei nem o que falar. Então, boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Boa noite, meus amigos. E até amanhã. Amanhã a gente vai ter live extra para a gente fazer a atualização de exopolítica, tá, ok? Que já é tradicional neste mesmo canal. Então, amanhã, às 9 horas da noite, vai ter live extraordinária, porque eu já estou acumulando muito material. E se você acumula material, o material acaba ficando obsoleto, principalmente a que se refere às notícias. Então, a gente vai ter uma live extra amanhã. Tá ok, meus amigos? Às 21 horas. Gratidão, gratidão. Bye, bye. Thank you. Bye.